você acesse Lucas 23 de novo. De manhã a gente falou um pouquinho sobre Lucas 23, do 33 ao 38, agora à noite a gente vai falar sobre Lucas 23, 39 a 43. 39 a 43. Maravilha, eu vou ler, você vai me acompanhar. Diz assim o texto bíblico: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, melhor dizendo: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Pode colocar a imagem que eu preparei. O tema dessa nossa reflexão é o dia em que a morte foi derrotada, e a gente vai se ater a esse versículo. Eu quero que você leia comigo. Vamos juntos no 3? 1, 2, 3. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Que Deus abençoe esta palavra no nosso coração. Deixa eu te contextualizar um pouquinho. De manhã nós falamos sobre o momento em que Jesus chega até o Calvário, é colocado ali e inaugura sua fala na crucificação com um pedido a Deus, uma oração insistente, repetida, que dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E a crucificação continua, segundo a narrativa de Lucas. Aqui a gente vai seguir ato contínuo. Não necessariamente é assim, porque existem outros movimentos que os demais evangelistas registraram. Porém, existe esse momento em que os ladrões, de certa forma, conversam uns com os outros e com Jesus. Estamos diante de 3 homens, 2 ladrões, o nosso Senhor ali no meio. 2 reações distintas desses 2 que eram criminosos, eram perigosos para aquela sociedade, e 2 destinos eternos, absolutamente distantes e diferentes um do outro. O primeiro ladrão olha para Jesus, vê um homem morrendo, a sua boca é tomada de insultos. Aliás, o outro também, mas depois ele muda de perspectiva. Mas nesse momento, um continua proferindo insultos a Deus contra Jesus. Ele então escolhe morrer da mesma forma que ele viveu, desafiando o Senhor, desafiando o Deus Todo-Poderoso. Mas o segundo ladrão, que começou, como eu disse, de igual forma também, proferindo palavras de maldição a Deus, a Cristo, algo muda na trajetória desse. Parece-me que os seus olhos se abrem, ele vê, ou passa a ver, aquilo que mais ninguém via. Ele via um rei, ainda que ensanguentado, um salvador, ainda que agonizante naquela dor, Deus, ainda que homem à beira da morte. Isso me leva, irmãos, ao primeiro ponto que eu posso extrair de sabedoria para mim e para você, principalmente, que está nos acompanhando e que não faz parte ainda de uma comunidade evangélica, não tem Cristo como Senhor. Existe, irmãos, algo precioso nessa fala: não existe lugar longe demais para ser encontrado por Deus. A gente não está aqui, irmãos, num cenário litúrgico. A gente está no Calvário, a gente está no Gólgota. Calvário, Gólgota, não é lugar para se encontrar com o divino. É lugar de morte. É lugar em que histórias tomam as suas últimas palavras
e depois elas deixam de existir. Gólgota é lugar de desespero, de dor, de insultos. A tradição vai dizer que aqueles que eram crucificados, caso dos 2 ladrões, né, eles normalmente insultavam os seus agressores. Então, Gólgota não é lugar de bondade, de salvação. Gólgota é lugar de gemido, de dor, de maldição, de vergonha, de morte. E talvez a gente esteja acostumado a atribuir alguns lugares sim, a presença de Deus ali. Mas é possível, irmãos, absolutamente possível diante desse texto, que não exista lugar impróprio para Deus. A gente pode estar no pior lugar do mundo, a gente pode estar realizando a pior atividade, a gente pode estar em meio ao pior pecado, a gente pode estar caminhando, abre aspas, absolutamente distante de Deus, mas do seu propósito, mas Deus está perto da gente. Deus não vê limitação nenhuma em lugares. Fiquei imaginando que lugares talvez Deus não estivesse na concepção dessas pessoas. Talvez Deus não estivesse numa mesa de bar agora. Talvez Deus não estivesse num prostíbulo. Talvez Deus não estivesse no meio de uma guerra. Talvez Deus não estivesse no meio de uma operação criminosa, mas até nos meios mais improváveis é possível encontrar-se com Deus. O ladrão nos mostra isso. Olha, não importa onde você esteja, não existe lugar distante demais para que nós não sejamos encontrados pelo Senhor. Você que está me ouvindo de casa, do trabalho, irmão, não interessa e não importa onde você está, como é a sua vida, aonde você se meteu a partir das suas escolhas, não é longe demais para Deus encontrar você. Nenhum lugar é longe demais para Deus encontrar você. Deus encontrou esse homem num lugar de morte. Deus encontrou-se com esse homem num lugar de maldição. Deus trouxe bênção e vida para esse homem num lugar de morte e maldição. Deus nos encontra onde quer que estejamos. Não importa onde você está, não importa quais foram as suas escolhas erradas, não importa quão fundo seja esse poço que você se meteu, Deus está aí também contigo, à distância, como eu digo, de apenas uma oração. Uma oração. Porque não existe lugar distante em que Deus não possa nos encontrar. Agora eu quero sair um pouquinho desse aspecto geográfico e para a circunstância, né? Porque talvez você pense, ok, Deus me encontra em qualquer lugar, mas eu olho ao redor, olho as minhas circunstâncias e tudo diz que não há esperança para mim. Pensa comigo, o ladrão de um dos lados já decretou a sua morte eterna. Se você fosse realmente Deus, salvaria a si mesmo e a nós também. E por fim, ele escolhe a condenação eterna. Mas o outro, ele olha para a cruz do meio e quem ele vê? Ele vê um homem absolutamente ensanguentado, à beira da morte. Ele vê uma circunstância absolutamente contrária a qualquer possibilidade de esperança e expectativa. Ele está diante da morte iminente, ele vai morrer daqui a algumas horas. Ele olha para o lado, vê também alguém que vai morrer em algumas horas. Mas aquela visão, por mais chocante que tenha sido, por mais que ele esteja olhando para um homem cravado, com cravos enormes em suas mãos e seus pés, por mais que ele esteja vendo um homem enfraquecido, com dificuldade de falar, por mais que talvez ele esteja vendo um homem com o queixo encostado no peito, tentando respirar com muita dificuldade, ele ainda assim recorre àquele homem, porque a multidão estava vendo nele tudo isso que eu descrevi para você, mas ele via um rei. A multidão via o fim daquele homem do meio, mas ele viu que aquele homem do meio era a sua possibilidade de recomeço. A multidão viu uma tragédia acometendo 3 homens supostamente criminosos, porque o do meio não era,
aquele criminoso de um dos lados reparou que ao lado dele estava o Senhor e Rei de um reino que ele poderia habitar. Ele creu, irmão, sem prova nenhuma de ressurreição. Ele creu sem ver milagres. Ele creu sem testemunhar a ascensão que nós vemos no relato bíblico. Sabe, irmãos, as circunstâncias não dizem nada a respeito do que Deus pode fazer acerca de nós e da nossa possibilidade, da nossa vida. As circunstâncias nunca foram maiores do que o nosso Deus. Ah, pastor, eu estou desempregado. Essa circunstância não precisa definir a sua fé. Ah, pastor, eu fui recentemente no médico, o diagnóstico é terrível. Esse diagnóstico não precisa definir a sua fé. Pastor, eu estou num relacionamento que desmoronou, estou fora de casa, minha mulher me deixou, meu marido me largou. Nada disso, irmãos e irmãs, querido que me escuta, querida que me escuta, nada disso precisa definir a sua fé. Sabe, quando tudo isso te apertar, quando tudo isso for uma realidade, se for, eu espero que não, mas se isso for uma realidade na sua vida, saiba que nenhuma dessas circunstâncias precisam definir a sua fé. A gente olha para esse ladrão e é incrível, porque esse ladrão creu quando os discípulos duvidaram. Esse ladrão creu quando Pedro negava a Jesus. Esse ladrão creu quando os discípulos abandonaram Jesus, com exceção de João. Ele creu sem provas, ele creu sem ver nada, mas ele acreditou que aquele homem do meio poderia trazer uma nova possibilidade de existência para a vida dele. Aquele que estava na cruz do meio não está mais, porque ressuscitou e está assentado ao lado de Deus, o Criador dos céus e a terra. Pode mudar toda e qualquer realidade a partir da sua fé. A sua fé. Reformador Martinho Lutero disse que basta crer e seremos salvos. Basta, é somente pela fé. É uma fé individual, uma fé que eu não posso ter por você. Uma fé que eu não posso ter nem pelas minhas filhas, nem pela minha esposa. Elas precisam tomar, e graças a Deus já tomaram a sua decisão por si mesmas. Mas você precisa, independente da sua realidade, independente da circunstância, busque a fé que há aí no seu interior para entregar-se a esse Cristo. Tá, ok, pastor, eu faço isso, e depois, o que eu tenho depois de entregar a minha vida a esse Cristo que você está falando, a esse Cristo na narrativa? A gente chega no terceiro e último ponto. Porque à medida que a gente se entrega a Jesus, um mundo maravilhoso que estava bem diante de nós e nós não víamos, se descortina. Uma realidade maravilhosa que estava oculto por conta dos nossos pecados, é absolutamente descortinada diante de nós. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essas foram as palavras do nosso Deus para aquele homem. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não amanhã, não daqui a algum tempo, não depois de um purgatório, não depois de você reencarnar, porque nada disso existe. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E talvez ele tenha pensado consigo, mas eu não fiz nada, eu não pude produzir obras que pudessem me justificar. Mas não são pelas obras, é pela fé. Esse homem não teve tempo algum, ele teve alguns momentos depois de entregar-se a Cristo. E quando ele deu o último suspiro, ele ressuscita juntamente com o Senhor da glória, para habitar o paraíso que nós em Cristo habitaremos um dia. Esse paraíso, essa habitação está à sua disposição também. E mais do que isso, mais do que o local para onde vamos na eternidade, é para quem iremos na eternidade. Porque, como eu disse há pouco, aquele que estava na cruz do meio agora vive e reina para sempre. Um dia voltará para buscar aqueles que se entregaram, aqueles que se reconheceram incapazes e pecadores como esse homem, aqueles que a tempo oportuno viraram-se para Cristo e falaram: olha, ainda que eu não te veja plenamente como o Senhor é, eu creio que o Senhor é o Salvador.
Eu creio que o Senhor pode me trazer vida e vida em abundância. Nós iremos para este. Irmãos, não há lugar melhor no planeta. Aqui nessa realidade física e na realidade metafísica, melhor do que aquele em que está o Criador dos céus e da terra, do que está Cristo Jesus. Não há lugar melhor. É por isso que diante de circunstâncias tenebrosas da vida, você olha para pessoas que se entregaram a Cristo e fica se pensando, como é que pode essa pessoa reagir dessa forma diante dessa circunstância? Quantas visitas eu fiz em leitos de morte, em hospitais, que eu saía de casa para consolar e voltava consolado, porque aquela pessoa em Cristo Jesus sabia, olha, eu sei que a minha circunstância é de reta final, minha vida está acabando, mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Quantas vezes eu vi isso de gente à beira da morte, à base de morfina, com câncer dentro de si, mas também dentro de si um Salvador maior do que a doença, e agora eles não habitam mais em corpos corruptíveis, cheios de doença, eles habitam num corpo regenerado e transformado por Cristo Jesus. Essa realidade, irmãos, nenhum de nós pode conseguir por si só. Nenhum de nós. Não há riqueza que possa nos dar essa possibilidade, só Cristo Jesus. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Você que não tem Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, eu te encorajo a fazer como aquele criminoso, aquele ladrão. Nas últimas horas ele escolheu pela boa parte dele, ele escolheu por Cristo. Você pode escolher Cristo na sua vida agora. Não importa as circunstâncias, não importa o seu passado, não importa o que você está fazendo nem agora mesmo. Se essa palavra está te alcançando, irmão e irmã querido, pela fé eu posso te chamar assim, você pode se entregar a Jesus de Nazaré. Ele está de braços abertos para te receber, para te acolher, para gerar uma nova experiência de vida. E quando essa vida nova passar, você habitará para sempre na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então feche os seus olhos onde você estiver e ore comigo. Senhor Jesus, eu me rendo aos teus pés. Eu sei que não sou perfeito, não tenho realizado obras boas, Pai, obras que sejam obras de quem crê em Jesus, mas eu acredito que o Senhor pode transformar minha vida. Faça essa oração aí onde você estiver. Faça essa oração na tua sala, no seu quarto. Faça essa oração na sua mente se você estiver no transporte público. Mas não perca a oportunidade de se entregar a Cristo Jesus nesse momento. E agora eu oro por você. Pai, eu quero colocar diante do Senhor as pessoas para as quais essa pregação foi encaminhada, as pessoas para as quais o Senhor, pela tua soberania, se fez presente através dessa celebração e desse culto, Pai. Eu quero te pedir que o teu Santo Espírito toque profundamente no coração deles, Pai. Mostra para eles, Pai, uma realidade nova, uma possibilidade de existência mais excelente, que só experimentam aqueles que se entregam a Jesus Cristo, Pai. Habita no coração dele, Pai. Trabalha no coração, transforma a realidade que ele está. Se é realidade de morte, traga ele, Pai, para os teus braços de amor e gera vida nessa vida novamente, Pai. Nós te pedimos, Pai, não permita que ninguém que não te conhece, não te aceitou ainda, passe por essa oportunidade hoje, Pai. E te daremos a glória, a honra e louvor hoje e sempre. Amém.